Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Imigrando com Mark Moraes. Hoje vamos começar o episódio número 6. No episódio número 6 da série Imigrando com Mark Moraes, eu vou explicar um termo que eu utilizei bastante no episódio anterior, no episódio número 5, que seria o termo Employment Based. O que significa isso? Petições através de vistos de trabalho. Além disso, fiquem ligados porque nesse episódio eu vou estar trazendo uma novidade muito interessante sobre uma lei que acabou de ser assinada pelo presidente Trump, que eu acredito que vai beneficiar muitas pessoas que estão buscando um visto para os Estados Unidos. No episódio anterior, no episódio número 5, eu tratei de situações bem comuns na imigração, que seria o Visa Bulletin, ou Boletim de Vistos do Departamento de Estado americano, datas de prioridade e as categorias de vistos, as alocações dos vistos para cada categoria de visto, seja de family-based, ou petições com base em relações de família, ou employment-based, petições com base em relações de emprego, que seriam basicamente do EB1 ao EB5, passando pelo EB2 aí de National Interest Waiver por interesse nacional. Portanto, se vocês ainda não assistiram o episódio número 5, vale a pena dá uma passadinha lá na minha página ou na página da PQ Law Firm, que já vai estar publicado o episódio número 5, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o material, o conteúdo que eu vou explicar agora nesse episódio número 6. Quando eu falo de vistos de employment based, categorias de employment based ou categorias com base em petições de trabalho, não necessariamente significa que você, o interessado, o imigrante, vai precisar ter uma oferta de trabalho de uma empresa americana ou de um patrocinador americano. Existem algumas categorias especiais de vistos dentro dos employment based, dentro da categoria de petições de trabalho, em que a pessoa, ela por si só, pela capacidade técnica da pessoa, pela capacidade profissional, ela vai poder bater a porta da imigração, ser um autopeticionário, sem intermediação de nenhum empregador americano, sem a necessidade de nenhuma oferta de trabalho, e dizer para o governo americano: veja bem, olha aqui minha petição, eu sou um profissional de alta performance no meu país e gostaria de receber um visto de residência permanente aqui nos Estados Unidos. Existem dois tipos de vistos, duas categorias de vistos dentro da imigração. Dentro do universo dos vistos de employment-based, ou petições através de petições de trabalho, em que a pessoa vai poder pleitear um visto de residência permanente ou um green card para os Estados Unidos, sem precisar passar por uma oferta de trabalho, sem precisar passar pelo crivo do Departamento de Trabalho, e sem a necessidade da intermediação de um empregador americano. Eu estou falando do visto EB1, através da modalidade de habilidade extraordinária, e do EB2, através da modalidade do National Interest Waiver, ou visto por isenção por interesse nacional. O visto EB1A, ou por habilidades extraordinárias, ele basicamente tem 10 critérios. Dentro desses 10 critérios, a pessoa tem que demonstrar que tem pelo menos 3 critérios. Os critérios do EB1A são ter premiações ou reconhecimento a nível nacional ou internacional, ser membro de associações profissionais, em que essas associações profissionais elas requerem algum feito dos seus membros. Outro requerimento também é ter publicações, matérias, reportagens a respeito de você, a respeito do interessado, falando da pessoa como um profissional, os feitos dessa pessoa, ou citando a pessoa como uma fonte de referência, uma fonte de autoridade naquele assunto. O quarto critério seria ter julgado o trabalho de outras pessoas, ou seja, você é convidado
frequentemente a julgar trabalho de outros profissionais. O quinto critério, um critério bastante importante, é você ter demonstrado que você desenvolveu um trabalho considerado original e que esse trabalho ele teve um impacto ali para o seu meio, para a sua indústria. O sexto critério é um pouco diferente do critério número 3, que é aquele de ter reportagens, matérias falando de você. O critério número 6 é você como autor escrevendo algum artigo, alguma matéria que foi publicada em algum jornal, alguma revista científica. Então, esse 6 é sua autoria. O critério número 7 seria ter seu trabalho exibido em exibições, conferências, simpósios. O critério número 8, você ter desenvolvido algum trabalho de liderança, algum trabalho crítico para alguma organização reconhecida, alguma organização distinta. O critério número 9 é você demonstrar que você auferiu um salário ou uma remuneração que é compatível com pessoas de habilidades extraordinárias. E o último critério é você demonstrar que você teve sucesso comercial na sua área. Então, temos aí 10 critérios para o EB1. Se você demonstrar que você tem 3 desses critérios e demonstrar que você está no topo da sua carreira ali profissional, você é um grande candidato a ter um visto de residência permanente, sem a necessidade da participação de uma empresa americana peticionando em seu nome. Você, indivíduo, sozinho pode enviar sua petição para a imigração, contendo as suas evidências e mostrando que você é um profissional de alta performance no seu país. A outra categoria de visto em que você pode ser um autopeticionário, você sozinho, sem a ajuda de um empregador, sem uma oferta de trabalho, pode peticionar e vir a receber um visto de residência permanente, seria a categoria do EB2, através do interesse nacional, ou National Interest Waiver, né? O waiver aí significa isenção. Isenção de quê? Isenção da necessidade de você ter uma oferta de trabalho, tá? E a isenção da necessidade de passar por um procedimento chamado certificação laboral. Via de regra, quase todos os vistos da imigração, que dependem de um patrocinador, uma empresa americana, tem que primeiro passar por um longo processo, antes mesmo de ir para a imigração, no Departamento de Trabalho americano, onde aquela empresa que quer contratar aquele estrangeiro tem que demonstrar para o Departamento de Trabalho que ela não está interferindo negativamente no mercado de trabalho americano ao contratar um estrangeiro e não um cidadão americano. Então existe um processo de recrutamento onde aquela empresa está demonstrando para o governo que tentou contratar um cidadão americano com aquelas especificações e não conseguiu contratar aquela pessoa. Então, o EB2, National Interest Waiver, é a isenção dessa necessidade de oferta de trabalho, isenção de uma empresa americana e isenção de passar por esse processo de certificação laboral, porque o governo entende que a presença daquele estrangeiro aqui é interessante para o país, é de importância nacional. Alguns elementos básicos do EB2 por interesse nacional seria o interessado ter que demonstrar que ele tem um grau avançado. Um grau avançado seria um PhD, um mestrado, mas se a pessoa não tiver um PhD ou um mestrado, se ela demonstrar que ela tem um bacharelado e no mínimo 5 anos de experiência progressiva na sua área pós a obtenção do bacharelado, essa pessoa seria considerada uma pessoa de grau avançado. Caso o profissional, o interessado, ele não tenha obtido o grau avançado, pode tentar o caminho do EB2, Interesse Nacional, através da modalidade Habilidades Excepcionais. As habilidades excepcionais, elas têm 7 critérios e você tem que demonstrar que tem no mínimo 3 desses 7 critérios, que seria demonstrar que você tem certificados, cursos na sua área, que tem no mínimo 10 anos de experiência, trabalho integral ali na sua área, no que você faz, ter licença para praticar a sua profissão,
ter reconhecimento de outros profissionais da área, ter também salários avançados, compatível com a sua habilidade excepcional. Então, se você tiver 3 de 7 critérios, você pode ser considerado um estrangeiro de habilidade excepcional, sem mesmo ter um grau avançado, que seria no mínimo um bacharelado. Se você tiver ou grau avançado ou for considerado um profissional de habilidade excepcional, você vai passar agora para a segunda análise do processo de EB2NW, que seria demonstrar para o governo que a sua importância aqui é de interesse nacional e, portanto, o governo te isentaria da necessidade de uma oferta de trabalho. Então você tem que demonstrar que seu trabalho é importante, os seus planos aqui nos Estados Unidos, eles são interessantes para o país e que você está bem posicionado para alavancar aquele seu projeto nos Estados Unidos. Se isso for bem demonstrado, for bem explanado para o governo americano, você pode receber um green card sem precisar de um empregador americano. Já já eu vou falar daquela novidade que eu mencionei no começo do vídeo, de uma lei assinada pelo presidente Trump, que vai beneficiar bastante a velocidade das petições agora serem julgadas pela imigração.